Ei, gente, muito bom dia. Hoje, dia 9 de abril de 2025. Viu? Parabéns hoje vai para Cláudia Mesquita. Ela é esposa do pastor Bruno. São nossos amigos. Cláudia, que Deus te abençoe, que derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus, que a sua vida seja contemplada pela boa mão do Senhor, que seja dirigida pela boa mão do Senhor, seja contemplada pelo favor divino a cada dia, tá bom? Ontem, quando eu terminei a live aqui, estava muito ansioso, eu estava sem lugar. Eu terminei a live e eu não conseguia parar. Eu sentei para estudar e eu lia o mesmo parágrafo várias vezes. Eu levantei e eu não tinha lugar. Estava andando de um lado para o outro, ansioso, preocupado, assim, bastante agitado. Eu pensei, meu Deus, eu devo estar tendo algum tipo de premonição, né? A gente fala isso, né? Aí eu estou sentindo alguma coisa acho que vai acontecer. E aí eu decidi perguntar para minha alma o que estava acontecendo. Não é isso que a Bíblia orienta? Por que está abatida a minha alma? Então eu perguntei para mim mesmo, para o meu coração, para Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou nessa ansiedade? Porque é o seguinte, quando você tem dúvidas, você tem que perguntar. Você tem que perguntar para Deus, você tem que perguntar para as pessoas, você tem que perguntar para o Google, você tem que perguntar para si mesmo. Você precisa perguntar. Aquilo que você quer esclarecer precisa ser perguntado, então a resposta virá. E quando eu fiz essa pergunta, por que estou assim? Aí me veio um versículo. Preste atenção no que diz esse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Essa é a primeira parte do versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. Vamos fazer um contexto aqui. Quem escreveu esse texto é Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um dos homens mais experimentados do Novo Testamento. Da Bíblia, de modo geral. Se você vai ler a história dele a partir do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem padeceu mesmo perseguições por causa do evangelho que ele defendia. No contexto em que ele escreve isso aqui, não fiquem ansiosos ou não andem ansiosos por alguma coisa, não é nem ficar ansioso, é andar. Tem pessoas que ficam o tempo todo ansioso. Ele fala, olha, quando ele fala isso, ele está preso. Ele estava preso, já sendo sentenciado, e estava preso pelo Império Romano, e o Império Romano provocava, ou dava as sentenças mais cruéis possíveis. Uma pessoa que fosse presa pelo Império Romano, ele poderia ser crucificado, como aconteceu com Jesus, ele seria morto de alguma maneira. Às vezes amarrava o sujeito dois cavalos diferentes, amarrava ele, os cavalos, um puxando para um lado, outro para o outro, às vezes serrava a pessoa pelo meio, às vezes jogava a pessoa para os leões comerem. Enfim, sempre o jeito que o Império Romano tinha de eliminar pessoas que eles consideravam que eram subversivos era um jeito bem dramático, bem pesado, bem difícil. Então, assim, como é que um homem desse, que já está preso e está próximo da sua sentença sair, não ficaria ansioso? Talvez todas as experiências que ele viveu na vida foi preparando o coração dele para ele aprender a descansar em Deus, porque é o que ele fala adiante. Mas aí, vamos voltar aqui. Eu estava muito ansioso, estava sem lugar, e aí eu perguntei, por que eu estou ansioso? Por que eu estou ansioso? Aí me veio esse versículo, né? Não ande ansioso por coisa alguma, nem pelo café. Nem pelo café. Você acredita que durante a live, no período ontem, antes, durante e depois da live, um curto espaço de tempo, mais ou menos em torno de 40 minutos, eu tomei 3 xícaras dessa de café. Aí eu estava ansioso mesmo, né? Aí eu falei, não ande ansioso por coisa alguma, nem pelo café. Verdade. Nem pelo café, nem pela tela do celular excessivamente, nem por qualquer outra coisa, nem pelo excesso de refrigerante, que seja açúcar, né? Não ande ansioso. Tem coisas que deixam a gente ansioso, também não pelo excesso de preocupações, né? Pré-ocupação, né? É a ocupação antecipada. A ansiedade vem disso. Então, tem um versículo no livro de Lucas que Jesus vai falar isso, olha, cuidado para você não sobrecarregar seu coração de ansiedade. Cuidado. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Aí o que eu fiz? Falei, então é o café. Então deixa comigo, eu vou reduzir. Pensa bem, tomar 3 xícaras de café em menos de 40 minutos.
É claro que eu ia ficar ansioso, é claro que eu ia sentar na frente do computador e ia ler o mesmo parágrafo 3 vezes, 4 vezes, não ia entender nada, porque minha mente estava completamente acelerada. É claro que eu ia levantar daqui, dali, passar de um lado para o outro. É claro que ia ser assim. E a gente precisa fazer, aí viver mais coisas, o Espírito Santo foi falando mais no meu coração. A gente precisa fazer esses diagnósticos, perguntar por quê. Porque às vezes a gente acha que está ansioso, está triste, está angustiado, ou está eufórico, está feliz, está rindo demais, está algum tipo de descontrole emocional, seja ele para o bem ou para o mal, seja ele de alegria extrema ou de tristeza extrema, mas a gente não procura saber o diagnóstico disso, sabe? A gente não procura saber por que está abatida a minha alma, por que eu estou nessa condição. Não convém que eu fique ansioso por coisa alguma. Jesus falando sobre isso, ele vai dizer assim, ó, por mais ansioso que você seja, você não tem como mudar a sua mentalidade, mudar as coisas relacionadas à sua vida. Nem a sua altura, nem o seu cabelo. Você não tem como mudar nada. Você não tem como mudar nada. Então, a ansiedade ela é improdutiva. E mais do que isso, porque isso aí é uma coisa que você escuta constantemente, a ansiedade ela vem de algum lugar. Você está andando ansioso? De onde que vem a sua ansiedade? De onde que ela está vindo? Né? Porque Deus é bom o tempo todo, não é isso, Luiz? Deus é bom o tempo todo. Então, de onde vem a sua ansiedade? De onde vem a sua angústia? De onde vem essa tristeza profunda que te alcança? De onde vem essa euforia, essa alegria extremada, descontrolada que você tem? De onde vem essa workaholic, né? A pessoa que trabalha excessivamente, esse burnout que está acontecendo contigo aí, o burnout, né? Que você foi acometido por ele. De onde vem? Essas coisas, na verdade, são sintomas. A minha ansiedade era só o meu corpo gritando, dizendo que havia excesso de cafeína no meu organismo. Às vezes há excesso de fuga, aí eu trabalho muito. Às vezes há excesso de ansiedade e eu trabalho muito em virtude disso. Então, quando ele fala não ande ansioso por coisa alguma, é para você não se matar. Porque o excesso de hormônio que vai sendo colocado na corrente sanguínea vai alterar muita coisa no seu organismo, vai te fazer mal, vai me fazer mal. Entende? Um cafezinho é muito gostoso, não é isso, Sandra? Não é isso, Luiz? Meu sogro entrou aí também, ó. Um cafezinho é muito gostoso. E é um cafezinho gostoso mesmo, é tão delicioso. Você toma uma beleza. Aí você fala assim, tá meio friozinho, hoje eu vou tomar mais uma xícarazinha de café. É isso? Aí você vai tomar mais uma. Daqui a pouco você toma outra. Daqui a pouco... E olhe bem, eu reduzi. Aí o que eu fiz? Eu não tomei café mais. Acabou. Deixei pra lá. Só tô tomando agora. 24 horas depois tô tomando café. Eu dormi melhor. Sabe? Eu me concentrei mais. Eu pude trabalhar. Eu tinha um monte de serviço, graças a Deus, para fazer. Desenhos, né? Com muito detalhe, muita coisa. Como é que eu ia fazer com a ansiedade que eu estava? Não estava conseguindo fazer. Então eu concentrei. Mais tarde, depois do almoço, já estava mais tranquilo. Aí então eu consegui fazer as artes que eu precisava fazer uns pagamentos que eu precisava fazer, consegui fazer uns atendimentos que eu precisava fazer. Com mais tranquilidade, consegui estudar um pouco. Fiquei mais tranquilo. Aí dormi melhor. Não teve, sabe aquele negócio de acordar 3 horas da manhã e não conseguir dormir mais? Não aconteceu essa madrugada. Tirei um pouco da cafeína da minha vida. O que você precisa tirar da sua vida? O que eu preciso tirar da minha vida? Tem coisas que deprimem a gente, sabia? A pessoa que come muita farinha branca fica uma pessoa depressiva. Tá? Pesquisa um pouco sobre isso. Eu não sou nutricionista e nem sou ninguém ligado à área da neurociência, então certamente não vou saber te dar informações mais profundas. Mas a dieta nossa está ligada a muitas coisas que acontecem nossos sistemas fisiológicos, no sistema neurológicos, muitas vezes nos sinapses cerebrais, muitas coisas assim, elas são alteradas por causa de alimentação, determinados tipos de alimento. Eu gosto de comer mesmo, é um torresminho bem fritinho, é gostoso. Mas será que vai alterar alguma coisa neurologicamente falando? Né? A gente tem que perceber isso tudo para depois a gente não chamar de diabo aquilo que a gente mesmo provocou. A gente às vezes quer orar por coisas que não precisa de oração, precisa de ação. A gente às vezes quer exorcizar coisas onde o diabo não está. Não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com tira o café da sua vida, dá uma diminuída no cartão de crédito, ou quebra ele, joga fora, se for o caso, dá uma diminuída nas telas, né? Tela de celular, tela de televisão, de computador, o que quer que seja, dá uma diminuída na tela. Às vezes a gente expulsa o diabo da nossa vida assim, porque às vezes esses são os diabos. Diabo significa adversário, né?
Esses são os adversários do nosso bem viver, os adversários da nossa tranquilidade, da nossa paz de espírito. Entendeu? Então, muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. E aí foi assim, uma lição fantástica que o Espírito Santo me deu. Não esteja ansioso por coisa alguma, nem pelo café. Nem pelo café, nem pelas telas, nem por nada. Não esteja ansioso por coisa alguma. Tem coisas que a gente fica ansioso porque ultrapassa a nossa capacidade de resolução. Às vezes você vai no médico, recebe um diagnóstico ruim, então aí você vai ficar ansioso por causa desse diagnóstico. E aí você não tem como resolver. Você tem como controlar a ansiedade, mas a enfermidade, alguma coisa, você não tem como resolver. Mas aquilo que dá para você tirar para melhorar o seu condicionamento emocional e físico, dá para fazer, né? Dá para fazer. Ah, eu estou andando tão depressivo, estou andando tão... Já ouviu a expressão enfesado? Quando a pessoa fala, nossa, fulano está enfesado hoje. Na nossa época de infância falava muito isso. Enfesado significa uma pessoa que está contaminada pelas fezes. Isso significa obstrução intestinal. E é isso que quer dizer enfesado. Porque já os estudiosos entendem que o segundo lugar que mais tem neurônios no nosso corpo é no intestino. E o que é neurônio? Trabalha nas questões da neurologia, né, do próprio desenvolvimento do corpo. Então mexe com a nossa emoção, mexe com a nossa pele, mexe com a nossa estrutura física, se o intestino estiver obstruído. Entende como é que é importante cuidar do intestino também? Porque a captação que ele faz dos nutrientes, se ele não estiver fazendo isso bem feito, você fica enfesado. Você pode ver que uma pessoa enfesada, ela está irritada, né? É similar, a palavra é similar, né? Fulano hoje está enfesado, quer dizer que ele está irritado. Por quê? Porque o intestino dele está irritado, o intestino dele está obstruído. Então, não esteja ansioso, obstruído, enfesado, não esteja angustiado, não esteja entristecido, não esteja por coisa alguma. Observe o que você está comendo, observe o que você está fazendo, observe com o que você está se alimentando mesmo com nutrientes ou mesmo alimentando de informações, para saber o que está gerando isso aí no seu coração, tá bom? Às vezes a gente fica preso vendo televisão e alguns programas que não edificam em nada. Eu conheço uma pessoa que era viciada em assistir Quilos Mortais, aquelas pessoas de 200 quilos angustiadas porque não conseguem emagrecer e a pessoa fica ali comendo um hambúrguer assistindo aquilo. E aquilo dá uma angústia, porque você vê a angústia humana, também te angustia. Então a pessoa às vezes não consegue dormir, está ansioso, está preocupado, não sabe por quê. Porque está alimentando a mente com determinadas coisas que não edificam. Deus te abençoe aí. Um grande abraço para o meu sogro, para a Roberta, para o Luiz, Fernando, para a Amanda. Um grande abraço para todo mundo que está aí, para a Carlinha, para a Sandra. Deus abençoe. Tá, amanhã a gente volta, se Deus assim permitir. Hoje à noite na igreja, no nosso estudo Mergulho na Palavra, nós vamos estudar sobre Mateus capítulo 5. Então vamos pegar a primeira parte do Sermão da Montanha e estudar essas bem-aventuranças. Você sabia que bem-aventurado no grego é Makarios? Sabe o que significa essa palavra? Pesquisa aí. Leva hoje à noite na igreja para a gente conversar a respeito, tá bom? Deus abençoe.